Olá, vamos falar sobre o tema de hoje? Foi inspirado na última polêmica que teve lá do Thales Gomes do G4, mas eu achei ótimo porque a gente vai falar sobre energias, a gente vai falar sobre o desequilíbrio das energias dentro do relacionamento. Vou falar também da comunicação, que é o grande pilar do relacionamento, e por que quando as pessoas me procuram para fazer terapia de casal, ela já vem muitas vezes com um problema ou de comunicação ou de desequilíbrio dessas energias. E aí vamos fazer ali uma reflexão sobre essas personalidades, tá? Eu não vou falar aqui sobre energia feminina e energia masculina, porque eu gosto mais de falar de uma personalidade alfa e uma personalidade beta. E como que essas personalidades, quando se juntam, elas podem trazer um prejuízo para a relação, ou como eu faço para equilibrar essas energias quando essas pessoas me procuram. E, primeiro, por que o casal procura a terapia de casal? Porque muitas vezes eles precisam de uma mediação para se comunicar. Muitas vezes a comunicação deles está tão falha, mas tão falha, que eles querem muitas vezes dizer a mesma coisa, só que eles não conseguem se compreender. Porque usam uma comunicação mais agressiva, porque tentam de alguma forma exercer dominância em relação ao outro. Então, eu estou aqui para dar algumas dicas de comunicação e falar também sobre essas energias. Vamos começar pela comunicação? A comunicação, ela precisa ser trabalhada. Existe um modelo de comunicação que a gente conhece hoje como comunicação não violenta. O que é? É você falar mais sobre os seus sentimentos sem rotular ou julgar o outro. É uma comunicação que é baseada em observar. Você não vai apontar o dedo, você vai observar a situação que está te incomodando e trazer à tona o sentimento que aquela atitude está gerando em você. É legal porque você, primeiro, se conhece mais, entende o porquê que você se irrita, o porquê que você fica sem paciência, o porquê que você acaba resistindo a outra pessoa. Faz com que você fale sobre as suas emoções, sobre o que você sente e ainda inspira a empatia do outro. Porque quando você aponta o dedo, rotula, julga a outra pessoa, mesmo que você esteja falando com muita calma e doçura, dependendo da palavra que você utilize, a outra pessoa vai resistir a você, vai pegar a espadinha dela e vir direto, né, querendo de alguma forma te ferir, te magoar, e é o que mais acontece hoje em dia. Então, o modelo da comunicação não violenta é você, sempre que você for falar alguma coisa para alguém, você primeiro falar do que você está sentindo, você observar, pontuando exatamente o que aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Você se incomoda que o teu marido deixa a toalha em cima da cama. Só que, ao invés de você falar assim, nossa, você sempre deixa a toalha em cima da cama, ao invés disso, você vai dizer o seguinte: você encontrou a toalha ali em cima da cama, você vai pontuar para ele: amor, eu vi que você deixou a toalha hoje em cima da cama. Olha, eu vou te dizer, eu fico um pouco chateada porque eu imagino que essa toalha úmida em cima da cama vai trazer bactérias, fungos e coisas ruins para o nosso ambiente, para o nosso quarto. Será que você poderia, da próxima vez, pendurar essa toalha em tal lugar? Você não está dizendo que ele faz sempre, ou seja, você não está rotulando, julgando, você está falando sobre a sua chateação em relação a algo que é concreto e você está pedindo, solicitando que ele faça de uma forma diferente na próxima vez. Então, é uma estrutura que ela serve para todo tipo de conversa, para todo tipo de incômodo. Você vai falar do teu sentimento, o que aquilo ali gera, né? Porque não adianta ser porque você quer, porque você aprendeu assim. Até porque são duas educações diferentes. O que é certo para você pode não ser certo para o outro e vice-versa, ok? Bom,
A partir do momento que você já ajusta a comunicação, você começa a perceber também a questão da personalidade de cada um. Existe a personalidade alfa, que é uma personalidade mais controladora, mais líder, né, mais dominante. E a personalidade beta, ela é um pouco mais emocional, mais passiva. São pessoas mais tranquilas, que não têm tanta proatividade, né? Muitas vezes são pessoas que são mais executoras, enquanto o alfa geralmente é mais líder. Só que essa energia, esse tipo de personalidade, ele pode estar em homens e mulheres. Então, o que a gente tem visto acontecer? A mulher que entra no mercado de trabalho, que batalha muito pela própria independência financeira, que ouviu muitas vezes desde pequena que ela precisa ser independente, que ela não pode depender de homem, que ela precisa fazer o dela. Então, são mulheres que acabam se fortalecendo com o tempo e ganhando uma certa posição de liderança. E aí, geralmente a mulher, quando ela alcança essa posição de liderança, muitas vezes ela tem uma personalidade mais alfa. Ela gosta de ter o controle, ela gosta de dominar. E uma personalidade alfa geralmente se atrai por outra personalidade alfa. Aí imagina que ela encontrou aquele homem que também é alfa, dominante, líder, que é mais impositivo e também tá ali, tem o mesmo tipo de personalidade que ela, tá? Geralmente eles se atraem e se atraem bastante. Só que o problema é que a convivência de um alfa com outro alfa pode dar muito problema se eles não se equilibrarem e trouxerem a emoção de volta. Muitas vezes eles nem têm esse lado muito desenvolvido, o lado emocional, o lado do acolhimento, do carinho, da gentileza. E aí que eu preciso entrar para ajudar nesse equilíbrio. Geralmente eu trago para um casal que é alfa com outro alfa, eu trago a emoção à tona. Eu converso sobre a rotina profissional, como que eles lidam com essa rotina profissional, como eles lidam com o dinheiro em relação ali ao casal, qual é o tempo que eles utilizam, né, a energia deles para o trabalho, para o profissional, e qual a energia que eles realmente colocam, o tempo de energia que eles colocam para o relacionamento, para a vida pessoal. Porque geralmente são duas pessoas que querem dominar o mundo e que vão ser excelentes se eles conseguirem se equilibrar, porque eles podem realmente fazer isso. Mas imagina que essas mesmas pessoas queiram construir família, ter filhos, né, cuidar de uma casa. Eles vão precisar conversar, vão precisar dividir tarefas, vão precisar ter um planejamento em relação a isso. Eu costumo dizer que são tipos de pessoas bem-sucedidas e que provavelmente têm ali condições financeiras para ter uma estrutura, uma rede de apoio. Sendo assim, dá até para facilitar um pouco mais a vida, né? Eu sempre sugiro que eles tenham ajuda, que eles tenham, até para não ter aquela confusão de divisão de tarefas, porque às vezes eles não gostam de fazer ou eles não querem fazer, e muitas vezes ainda, por mais que a mulher esteja no mercado de trabalho, acaba recaindo sobre ela essa função doméstica. E acaba que ela fica muito sobrecarregada, ela fica cansada e não consegue dar atenção para o relacionamento como deveria. Então, para a gente acabar com essa desigualdade, ou vocês dividem as tarefas, já que os dois estão no mercado de trabalho, e aí vocês, cada um já sabe qual é a sua própria função, até para que um não fique chamando a atenção do outro, cobrando um ao outro, sem ao menos saber o que cada um tem de responsabilidade. E aí eu faço com que o casal comece a ter noção do que cada um gosta de fazer. Porque também não adianta a gente dividir as tarefas dando funções que um não gosta de fazer, que o outro não gosta. Cada um pega para si o que gosta mais, o que faz melhor. Eu sempre sugiro também que coloquem ali por exemplo, uma funcionária para que eles, né, para que eles consigam ter mais tempo para o casal. Então, se eles têm essa possibilidade, é ótimo, porque aí a gente já elimina um fator de briga. Outra coisa também, se eles querem ter filho, eles vão precisar abrir mão um pouquinho do tempo que eles têm para o trabalho.
E aí eu falo dos dois. Óbvio que o combinado não sai caro. Se houver um combinado antes de que um vai ceder mais do que o outro, tudo bem. Aquilo ali fica combinado. E até que mude esse combinado, né, tudo vai sair conforme foi ali administrado. As mulheres, elas têm ótima função administrativa, por isso que elas são ótimas em cargos de liderança, porque elas conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo, elas sabem lidar com as próprias emoções, porque as mulheres, elas são permitidas, né, a chorar, a botar a emoção para fora, elas foram criadas assim, nós fomos criadas assim, a colocar as nossas emoções para fora, expressar mais os nossos sentimentos. Os homens ainda vêm de uma educação muito rígida, onde eles não podem chorar, não podem colocar para fora os seus próprios sentimentos. Então, isso pode prejudicar um pouco. Então, eu trabalho muito as questões das emoções. Eu mostro para eles o que são os sentimentos, quais são os sentimentos. Inclusive, existe uma tabela nesse livro da comunicação não violenta que fala sobre todos os tipos de sentimentos. Eu acho muito legal porque amplia o vocabulário deles em relação às emoções e eles começam a olhar mais para as emoções um do outro, tá? Então, eu sempre trabalho esse equilíbrio, trago a emoção ali para aquele casal, faço com que eles tenham um tempo só para o casal, sem estímulo de celular, televisão, nada disso. A não ser que esse encontro de casal passe por um filme, por exemplo. Eles vão assistir um filme, vão jantar e tudo mais. Mas aí eles não podem realmente ficar no celular, eles têm que focar um no outro. Eu trago de volta também a conexão física e emocional deles. Então, eu passo algumas dinâmicas em relação a cuidado um com o outro, tá? Algumas pequenas atitudes que você pode fazer no dia a dia para você melhorar essa conexão. Já foi mais do que comprovado que se você tiver uma conexão carnal, né, com o seu parceiro, com sua parceira, pelo menos uma vez na semana, faz com que você queira agradar esse parceiro. Faz com que você fique pelo menos uma semana ali bem, feliz e querendo fazer o melhor um para o outro. Uma coisa que é muito importante é não enxergar a intenção negativa na outra pessoa. Porque quando a comunicação está muito combativa, a primeira coisa que vem no teu pensamento é: com certeza está fazendo isso para me irritar. Está fazendo isso porque quer que eu fique assim com raiva, quer que eu brigue. Quer dizer, você já está enxergando uma intenção negativa na outra pessoa, sendo que se vocês estão juntos e vocês se amam, vocês querem o melhor um para o outro. Então vocês vão pensar o seguinte: não, ele quer o melhor para mim. O que ele está querendo dizer quando ele falou tal coisa? É tentar ver o que está por trás do que a pessoa diz, tá? Quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que é alfa com outra que é beta, se essa pessoa que é beta é um homem, por exemplo, às vezes chega uma reclamação do tipo: a mulher que é alfa, ela controla tudo, ela resolve tudo, é a pessoa mais resolutiva ali da casa, ela acaba sentindo falta, né, de uma atitude do outro. Geralmente a reclamação é sempre essa: porque ele não é proativo, ele não resolve nada, ele não toma iniciativa de nada, eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que reservar tudo, eu tenho que fazer a compra da viagem, pensar em tudo. Eu não aguento mais, eu estou sobrecarregada. Geralmente é uma pessoa que é alfa, que acaba controlando e dominando tudo, enquanto a outra, que é mais passiva, acaba ficando numa zona de conforto que, assim, ok, já que ela quer resolver tudo, ela resolva. E acaba entrando mais ainda nesse papel mais passivo. Só que, nesse caso, eu primeiro trabalho essa energia da pessoa que é alfa. Peço, inclusive, para que essa pessoa, ela trabalhe mais a questão das emoções, que ela abra mão desse controle. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Você quer viajar? Então, mas dessa vez você não vai fazer reserva de nada. Você vai dar a oportunidade do teu marido fazer. Você vai dar a oportunidade dele resolver as coisas, mesmo que não seja da sua forma. Porque a outra pessoa precisa desenvolver isso também. Muitas vezes, nem se trata de um beta.
Até se trata de um alfa que foi moldado por essa alfa. Foi moldado, foi se transformando, daqui a pouco ele mesmo perde o espaço, já não consegue ser mais proativo, já entra naquela zona de conforto, já que a mulher resolve tudo, já que a mulher faz tudo, ele fica ali, tá tudo bem para ele. E aí acaba que a relação fica desigual. Então eu trabalho primeiro essa questão das emoções com a alfa e trabalho também a questão da iniciativa, da proatividade, do ímpeto desse beta ou desse alfa que se transformou num beta. E é legal quando a gente vê que as coisas estão melhorando, porque quando essa pessoa aqui abre mão do controle e da dominância, ela dá a oportunidade da outra pessoa ter mais iniciativa, né, e ser um pouco mais líder, assumir um pouco mais esse papel. E é claro que existem casais que estão super felizes dessa forma, tá? Enquanto uma resolve tudo, a outra não resolve nada, mas de repente a outra é mais emocional, cuida mais da casa, tá mais olhando um pouco mais para a família. Se não há discussão em relação a isso, não há desentendimento, tá tudo certo por aí. Porque existem muitos casais que se dão bem assim, tá? Quando a mulher é a beta, né, ela é mais a emocional, a cuidadora, e o homem é o alfa, eu costumo dizer que esse tipo de relação também dá bastante certo, porque cada um se colocou naquela posição porque é da própria personalidade. E quando é da própria personalidade, que a pessoa não está indo contra ao que ela quer, contra o que ela gostaria, aí tudo fica mais fácil. Só que nem sempre é assim. O que eu vejo acontecer também? Já chegou casal aqui para mim em que o homem né, se atraiu por essa mulher que também é alfa, também dominante. Aí ele começa a moldar essa mulher, a trazer essa mulher mais para dentro de casa, a fazer com que ela abra mão dos sonhos dela, da vida profissional, para ela cuidar da casa e da família. Só que se isso não é um desejo dela, ela vai ser infeliz. E ele, por outro lado, também pode perder o interesse por essa mulher. Porque muitas vezes o que atraiu foi justamente essa magia, esse poder, essa liderança, os papos e as conversas que eles tinham em relação a isso, né? A mulher, quando ela vai se apequenando para caber na vida do outro, ela também deixa de ser interessante, porque ela deixa de fazer o que é importante para ela. Agora, é muito diferente de quando são fases da vida em que um apoia o outro, né? Quando o homem apoia a mulher no momento da maternidade e concede e apoia no momento em que ela precisa desacelerar para poder dar conta, né, desse projeto de vida. E depois, quando estiver tudo bem, tudo resolvido e equilibrado, ela também pode voltar a acelerar e a buscar os próprios sonhos. E aí, numa outra fase, ele pode também dar uma desacelerada para poder também cuidar um pouco mais da casa, da família, das próprias emoções e depois voltar a acelerar de novo. Então, quando há esse equilíbrio entre um e o outro, eu digo que são casais que são muito bacanas, saudáveis, que têm caráter e que nunca vão colocar o outro numa posição de subjugamento, de humilhação, né, de submissão. São pessoas esclarecidas que entendem que ali é uma construção não só da família que eles querem, mas também da vida que eles pretendem ter. E quanto mais os valores estiverem alinhados e os objetivos também, mais o casal tende a ser de muito sucesso. Então, para trabalhar essas questões da energia, né, requer muita vontade. Cada pessoa, né, eu acho que assim, cada parte precisa ter muita vontade de fazer dar certo e colocar todas as dinâmicas e sugestões que eu coloco ali, que eu trago em prática, que não adianta nada. Eu não vou fazer milagre em uma sessão, né, uma sessão por semana. Eu sugiro muitas dinâmicas justamente para que eles consigam se enxergar, consigam olhar para dentro também
e aí sim eles começam a caminhar sozinhos. E a melhor coisa, quando a gente vê que deu certo, porque os dois querem, é a coisa mais linda de ver. Então, se você tá nessa situação, acha que não está se comunicando bem, acha que a sua energia está muito racional, você está olhando muito para o racional, para a praticidade, objetividade, tá com a emoção um pouco embaixo. Lembre-se de que se você equilibrar isso e o seu parceiro também, vocês vão ser muito felizes, tá? Então, manda esse vídeo para quem você acha que vocês têm. E para quem vocês acham que tem que ouvir. Um beijo e até mais.